Vamos falar agora, vou trazer aqui na minha tela o nosso convidado, Rodrigo Prando, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para a gente repercutir outros assuntos. Muito obrigada pela sua presença, professor. Seja bem-vindo à nossa programação. Eu acho que o seu microfone deve estar fechado. Agora estou ouvindo. Vamos lá. Não, era aqui, o pessoal abriu agora. Bom dia. Não estava fechado, não. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês duas novamente. Muito obrigada. Bom, professor, a gente falou mais cedo, né? Até estávamos conversando agora há pouco com a nossa repórter lá de Brasília sobre esta questão, o governo tentando aprovar hoje, sem alterações, a proposta da emenda constitucional lá dos benefícios nessa comissão especial da Câmara dos Deputados, tentando aí num ritmo acelerado, tentar, de certa forma, permitir, né, o pagamento rápido aí do Auxílio Brasil, a questão também do auxílio lá para os caminhoneiros, taxistas. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, em relação a isso, para a gente começar a nossa conversa, se você acredita, né, que essa PEC realmente deve passar, se isso deve ser rápido para chegar até no bolso aí desse consumidor, se isso é legal, se você acredita que realmente, né, a oposição tem trazido muitas críticas em relação a isso, como que você está vendo exatamente todas essas questões? Bom, vamos ser bastante claros e bastante transparentes, né? O brasileiro está numa situação muito difícil. Isso fica claro pela situação econômica, é só acompanhar o noticiário da economia. Agora, aqueles que estão em maior vulnerabilidade não terão o problema resolvido em 3 meses, e esse problema é muito anterior aos últimos 3 meses. Então, a grande questão é que o presidente Bolsonaro encontra-se em segundo lugar nas pesquisas, e isso o incomoda profundamente, porque um pressuposto básico da política não é apenas a conquista do poder, mas também a manutenção do poder. E no caso de uma reeleição, o presidente Bolsonaro, hoje, a última pesquisa, né, inclusive divulgada ontem, apontou que o presidente ele é rejeitado por 59% dos brasileiros, ou seja, é uma rejeição recorde. Então, essa PEC, ela é uma manobra de caráter eleitoral, cujas consequências fiscais e econômicas serão sentidas no médio prazo no Brasil, fora que tudo isso acaba esgarçando, estraçalhando questões legais relacionadas ao teto de gastos, relacionadas também à própria lei eleitoral, que justamente busca dar uma certa competitividade a todos os candidatos, porque aquele que busca a reeleição e ocupa um cargo como chefe do executivo, prefeito, governador ou presidente, podendo manobrar o orçamento, tendo a caneta para poder destinar verbas, isso tem um impacto eleitoral. Então, assim, primeira questão que você me colocou, é legal? Está sendo discutido, e por isso que existe uma PEC, né, que é uma tentativa de emenda à Constituição, porque a lei não permitiria este tipo de manobra. Por um outro lado, até mesmo a oposição busca esse recurso, esse dinheiro, porque a oposição não quer ser taxada de insensível, especialmente com relação a esse problema, que é um problema econômico, um problema de vulnerabilidade. Brasileiros estão passando fome, estão tendo dificuldade de ter o mínimo de qualidade de vida. E a gente percebe isso porque o único voto contrário no Senado foi do senador José Serra. Até mesmo Simone Tebet, que é uma concorrente ao Palácio do Planalto, votou a favor desta PEC. Então, no fundo, a grande questão é qual é a sinalização que o governo está dando para o brasileiro, está dando para o mercado, está dando para as próprias instituições. Quer dizer, vale tudo. Então, há 3 meses da eleição, nós podemos pegar todas as regras que foram pré-estabelecidas na legislação para tentar garantir uma eleição equânime entre os seus concorrentes e jogar fora. Então, é interessante como sempre há a tentativa do domínio da narrativa. Para o governo hoje, é uma PEC que busca dar um auxílio, é uma PEC que busca minorar o sofrimento dos brasileiros. Se fosse no governo do PT, como o próprio Bolsonaro já chamou em outras ocasiões, né, dizendo que o Bolsa Família era uma compra de votos. Quando o presidente Bolsonaro teve o gostinho de melhorar sua popularidade durante a pandemia, quando deu o auxílio emergencial, ele percebeu quanto isso, ou seja, a transferência de renda direto para o cidadão, é um ativo eleitoral muito importante e politicamente o fortalece.
Inclusive, né, você trouxe aí esse ponto importante, professor, o quanto o fortalece, até porque no começo dessa sua resposta você estava falando da rejeição do Bolsonaro. Ontem teve uma pesquisa que até me chamou muita atenção, porque foi a pesquisa do Poder Data, né? Ela foi realizada entre os dias 3 e 5 de julho e trouxe ali que mostrou que 37% dos eleitores que já receberam algum tipo aí de pagamento, tanto do Auxílio Brasil ou até mesmo do auxílio, né, emergencial, como era chamado antes, eles falaram que tem intenção de votar no Bolsonaro no primeiro turno, e esse percentual dos 37%, ele é 9 pontos a mais da última rodada, que foi de 28%. Então, assim, a gente vê ali que essa pesquisa já traz um aumento da popularidade do Bolsonaro nessa categoria específica das pessoas que vão receber esse auxílio. Se for eleitoreiro ou não, como a oposição tem trazido, parece que ele está conseguindo aí atrair os votos dessa população, né? Das pessoas que realmente precisam do auxílio emergencial, que agora é Auxílio Brasil, no caso. Houve uma melhora nos índices do presidente entre as mulheres, que é um segmento que rejeita majoritariamente o presidente Bolsonaro. Houve uma melhora do presidente nas pesquisas na região Nordeste, especificamente nesses que dependem mais da ação estatal, dada a dificuldade que se encontra economicamente o poder aquisitivo dessas famílias. Agora, sem dúvida nenhuma, o próprio PT, o próprio presidente Lula, quando fez a conjugação de todos os projetos governamentais e chamou de Bolsa Família, percebeu que ali tinha um ativo eleitoral, né? A grande questão que se coloca é que é interessante, quando você está na oposição, você ataca o governo e a situação. Quando você está na condição de governo, você joga a narrativa fora e vai com todas as forças tentar fazer essa transferência, porque o impacto pode ser muito rápido. E como nós estamos a 3 meses da eleição, esse impacto já é sentido nas pesquisas. Tanto é assim que o próprio presidente Lula recentemente esteve na região Nordeste, né? Aliás, 3 candidatos estiveram na região Nordeste. O presidente Lula não teve problema nenhum em verbalizar para a população: pegue todo o dinheiro que o governo estiver disponibilizando e não vote no governo. Ou seja, daqui para frente nós teremos essa guerra de narrativas, e quem está hoje com o poder, portanto, quem é o presidente, tem condições de usar a caneta, como ele sempre gosta de colocar, que no fundo é o dinheiro oriundo dos impostos, em benefícios sociais, cuja transferência imediata tem um impacto que já pode ser sentido nas pesquisas, e você tem toda a razão. Bom dia, Isabela aqui falando. Ontem a gente entrevistou o deputado, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. A gente tirou várias dúvidas em relação a essa PEC, né? Essa motivação, né, suposta motivação eleitoral que a oposição tem falado muito, criticado muito o governo. Mas, como no início da sua resposta você trouxe, realmente é o momento em que a população brasileira está precisando desse tipo de auxílio, está precisando de um fôlego aí por conta do pós-pandemia e a guerra que a gente vive. Porém, nós estamos em ano eleitoral, não tem muito o que se fazer, a não ser decretar uma emergência aí para conseguir fazer esses auxílios de uma forma legal, sem ferir ali o Código Eleitoral. Mas, na sua opinião, o que, como um analista político, qual seria a saída do governo se não fosse essa, sendo que a população está precisando tanto desses auxílios? Isabela, a saída do governo teria ter feito política pública bem antes, né? O governo nunca se preocupou com isso, né? O Bolsonaro, do primeiro dia que ele foi eleito, o grande projeto dele é ser reeleito, não é? Quer dizer, vamos lembrar então para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, quando o auxílio emergencial foi colocado, o governo colocou um valor pequeno, acho que na casa de R$200, a Câmara, naquele momento, liderada por Rodrigo Maia, chegou a quase 500 e poucos reais, aí o Bolsonaro, para não ficar por baixo, o governo para não ficar por baixo, taxou ali R$600, o que de fato... Esse dinheiro, para quem está em situação de vulnerabilidade, esse dinheiro ele é importante. Ele modifica a dinâmica de uma família, de uma criança, de um pai que está desempregado. A grande questão é que vocês, que são um canal que especificamente lidam com operadores do mercado, com o mercado, qual é a sinalização que se dá para o mercado? Por exemplo,
todo aquele discurso do Bolsonaro liberal, com Paulo Guedes ali dando o elemento do liberalismo do governo Bolsonaro, diminuição do papel do Estado, não cair em políticas populistas ou eleitoreiras, isso tudo foi rasgado, porque é o interesse na reeleição. Então é óbvio que se está decretando um estado de calamidade, quer dizer, tem guerra na Ucrânia, tem pós-pandemia, tem tudo isso. De fato, nada disso é novo. A grande questão é que o presidente, o governo, não querem perder a eleição e vão usar de todos os recursos possíveis, e claro que vão tentar dar um viés de legalidade, porque senão podem incorrer em crime eleitoral, em crime de responsabilidade, não é? Mas eles vão tentar de todas as formas fazer essa transferência. Existem sim outras formas que não são essas. Agora, a grande questão, por que a lei limita com esses 3 meses? Justamente para que você tem aquilo que os advogados chamam de paridade de armas. Numa disputa, não é? A oposição, Lula, Ciro, Simone Tebet, qualquer outro candidato, não tem à disposição, como o Bolsonaro tem, todos esses recursos públicos para conseguir melhorar na intenção de voto. Então, a Justiça Eleitoral estabelece uma data para que essas questões sejam aprovadas e tudo mais. A grande questão, para mim, é a sinalização para o mercado de que todas as vezes que for politicamente interessante e eleitoralmente viável, o governo vai desrespeitar aquilo que está na legislação e vai buscar subterfúgios que, embora legais, não são, da perspectiva da própria ideia de ética, posições éticas. Agora, faz parte do jogo político. O que o Bolsonaro está fazendo é tudo aquilo que está à disposição dele para ganhar a eleição, e é o que o Lula faria também se estivesse na mesma condição. Essa é a política pragmática, a política real. É uma política apequenada, amesquinhada, mas é a política que existe, não aquilo que nós gostaríamos que fosse. Na verdade, a lei eleitoral é desde o início do ano, né? Não 3 meses antes da eleição, Sim. desde o início do ano. Então, não pode fazer nenhum tipo de benefício, entregar nenhum benefício por conta da lei eleitoral. O Alex André está aqui com a gente, também quer fazer uma pergunta. Ô, Rodrigo, tudo bem? Não. Prazer falar contigo. Tô bem. Ótimo dia. Prazer é meu, você está bem? Tudo ótimo, maravilha. A minha pergunta é o seguinte, só fazer uma provocação, jogar mais lenha na fogueira aqui. Você comentou em relação à atuação do governo Bolsonaro, né? Você citou várias frentes aqui, e creio que o eleitor agora, né, ele está, né, escutando seus comentários, e eu chego numa conclusão. A gente está numa eleição polarizada, né? Ou seja, a gente não tem nem terceira via, né? Mas a gente está falando de Lula e Bolsonaro. Bom, se Bolsonaro tem todas as suas críticas, né, e se o Bolsonaro tem todas essas críticas, o eleitor fala assim, tá bom, eu não vou votar no Bolsonaro, estou escutando todos os comentários, eu não voto nele. Mas ele provavelmente vai votar no Lula, que é um partido ligado ao PCC, é um partido que o Roberto Jefferson fez a delação dizendo ali que ele gerenciava um caixa do PT de 100 milhões de reais, tem toda essa questão. Fica difícil, né? Como que você pode trazer uma explicação referente a isso? Como que o eleitor fica nesse cenário? Ou seja, o Bolsonaro tem suas críticas, mas, por outro lado, é um partido também ligado ao crime organizado. Bom, essa questão do crime organizado não é nova, isso já se discute há um bom tempo. Agora você está requentando a notícia para usar eleitoralmente. Sim. Então, quem está trazendo e fez esse convite aí foi o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. Da mesma forma que vão atacar o presidente quando dizem que o presidente ou a família é ligada à milícia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao noticiar esse tipo de coisa para deixar que a lei siga o seu curso e investigue. Mas, de qualquer maneira, você tem razão numa coisa. Né? Não, então, por isso que existe uma investigação. Vamos pensar o seguinte, o presidente Lula foi preso. Estou dizendo o presidente porque, protocolarmente, quem ocupou o cargo, a gente pode politicamente chamar de presidente ou de governador. Então, melhor dizendo, o ex-presidente Lula foi preso. E teve a sua condenação, teve todo o processo anulado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quando política e direito se encontram, a gente tem questões ali para analisar com certa calma. Agora, uma coisa tem toda a razão na sua pergunta. Nós estamos polarizados. Perceba o seguinte, a rejeição do presidente Bolsonaro ela é muito alta, mas a rejeição do ex-presidente Lula também não é baixa. Então, o eleitorado, provavelmente nessa eleição de 2022, fará uma escolha daquele que é menos rejeitado. E eu já disse isso em outras oportunidades, provavelmente não aqui, mas infelizmente não será uma eleição em que você escolherá
Um candidato pelo projeto de governo, pela visão de mundo que ele tem, pela perspectiva política generosa que ele apresente à sociedade, por uma perspectiva política e civilizacional que supere esta violência que nós vivemos no Brasil, violência concreta no dia a dia, nas ruas das cidades, e violência simbólica, violência retórica que a gente tem na discussão política. Nenhum voto será dado a um candidato que tem essa proposta. Infelizmente, quem votar no candidato A é porque rejeita fortemente o candidato B. Quem votar no candidato B é porque rejeita fortemente o candidato A. Novamente, uma eleição assentada em critérios de rejeição, de medo e muitas vezes de ódio. E aí você tem também razão no outro aspecto. A terceira via não consegue se desenvolver, e isso eu já falei aqui no canal. A terceira via não se desenvolve porque a musculatura política e eleitoral de um lado do Bolsonaro e do outro lado do ex-presidente Lula, elas são tão fortes que elas constrangem, elas apertam aqueles que estão ali no meio e que não são nem lulopetistas e nem bolsonaristas. Ou seja, de novo, o eleitor fará uma escolha não do melhor, não do que ele deseja, mas ele fará uma escolha do menos pior e de quem ele de jeito nenhum deseja. E até o momento da eleição nós vamos ver como cada um dos dois, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, construirão suas narrativas, se defenderão das acusações políticas que acabam surgindo no processo, e isso vai esquentar e vai piorar. Então, PCC, milícia, Marielle, isso tudo vai vir à tona. Não tenha dúvida que nós teremos uma das eleições mais disputadas, mais acirradas, e eu não tenho dúvida nenhuma em dizer uma das eleições mais sujas que nós teremos neste Brasil de nova república desde 1989. Professora, nesse aspecto eu concordo plenamente aí, né, com o senhor em relação a essa questão. A gente realmente tem uma eleição aí, eu acredito que seja no menos odiado, né, porque quem vota no Bolsonaro muitas vezes não é que ele é bolsonarista, ele tá votando no Bolsonaro porque ele não quer o partido do PT novamente, e vice-versa. Quem vai votar muitas vezes talvez no Lula é porque não é que especificamente quer um ex-presidiário ali no poder novamente, mas ele tá votando contra o Bolsonaro. Acho que é uma polarização do contrário, né, do menos pior, muito bem colocado. Professor, só pra gente dar prioridade aqui pro nosso chat, eu falo que sempre, né, nosso telespectador tem prioridade aqui nas perguntas. O Elber, ele tá perguntando o seguinte: Rodrigo, com esse dinheiro das PECs, você não acredita que isso possa melhorar a economia, pois vai estar trazendo mais dinheiro aí, fazendo a economia andar, né? Não seria então positivo pensando do lado econômico? Sim, do lado econômico, do lado de quem está com fome, do lado de um pai que sai de manhã sem emprego e volta para casa de cabeça baixa, quase chorando porque não tem o que colocar na mesa da família, sem dúvida nenhuma que tem um impacto. Eu me lembro, quando eu fui trabalhar, comecei a minha vida como professor universitário na região Nordeste. Eu fui trabalhar numa cidade pequenininha, numa faculdade pequenininha no interior da Bahia, na região nordeste da Bahia. E o Bolsa Família era um valor muito pequeno, tanto que o pessoal de São Paulo chamava, desmerecendo, de Bolsa Esmola, porque era muitas vezes o que um jovem de classe média gastava numa balada, numa saída à noite com os amigos em São Paulo. Então, da perspectiva econômica, os liberais reconhecem que um projeto bem desenhado, com porta de entrada e porta de saída, em relação à transferência de renda, como foi o Bolsa Família, ou como é um auxílio que chega nas mãos do eleitor, sem dúvida nenhuma tem um impacto econômico positivo. E não é só o impacto econômico positivo, é um impacto psicológico positivo, é um impacto na melhoria de vida, nas condições de uma família que sai da miséria, de uma necessidade e passa a ter o que comer. Então, sem dúvida, a grande questão é que nós temos duas opções no Brasil, que são sempre opções de médio e longo prazo, e elas são demoradas, exigem liderança, envolvimento e construção de políticas públicas com foco, porta de entrada e porta de saída, e nós temos uma outra opção, que é imediatista, eleitoreira e populista. Na grande maioria das vezes, independente, vale ressaltar, independente de posição política, seja a esquerda ou a direita, no Brasil as opções populistas, imediatistas, a curto prazo, visando a reeleição, são sempre as que acabam prevalecendo, infelizmente. Mas isso
também está à disposição do eleitor. É o eleitor que escolhe e vota. Porque político não cresce numa horta atrás do Palácio do Planalto ou do Congresso Nacional. Político, do mais ético, sério, republicano e democrático que tem, até o mais picareta, todos lá estão por um motivo. Foram referendados pelo voto. Então, quem está lá no Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, presidente da República, governador e prefeito, são eleitos. E se são eleitos, têm que ser cobrados. E essa é a opção que o brasileiro faz, e o brasileiro terá novamente que optar, e ainda bem que optará, porque a gente vive numa democracia. Tá certo, professor Rodrigo Prando, professor e pesquisador da Universidade Mackenzie, muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News. Até a próxima. Até a próxima, um abraço para vocês três, o meu desejo de uma boa tarde, uma boa semana, fiquem bem e ficamos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie à disposição de vocês sempre que possível. Um forte abraço a todos. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.